Fala galera, boa noite pra todo mundo, como é que vocês estão aí, como é que foi essa semana? Eu não sei como é que foi de vocês, mas a minha semana foi muito corrida, foi super rápida, a hora que eu vi já era sexta-feira, foi uma loucura. Então, vamos dar sequência, então, espero que esteja todo mundo bem, eu pedi até desculpas no comentário lá, que eu fiquei meio offline essa semana vi que bastante gente comentou e curtiu, eu queria agradecer a todo mundo. Mas vamos lá, vamos seguir, vamos dar sequência aqui da proposta dessa semana, que era a gente falar um pouco sobre aquele tema lá do samaritano, e mais do que isso, é falar quem que é o próximo, né? Eu tava pensando no que eu tava montando, e um dos comentários foi de um amigão meu, que foi o Ângelo. Então, obrigado, Ângelo, do comentário que você fez. Eu tava com uma ideia na cabeça, e já que você falou lá, vou seguir a sua dica. Valeu. Por isso que é importante comentar e falar, né? Que é o que eu tinha comentado. Falei, gente, se vocês não falarem, eu não vou saber se eu tô no caminho certo ou não. Resumindo então um pouco, no começo da semana, eu tinha proposto aqui no Matraca do Dia da gente falar daquela história do samaritano, que é, basicamente, eu já contei a história, acho que já deu tempo de todo mundo dar uma lida, é uma parábola, tudo mais e tal. E aí eu falei que dessa história toda do samaritano, tinham 4 pontos que a gente podia trabalhar, 4 pontos que a gente podia refletir, e são exatamente esses pontos que eu queria falar agora. Para não ficar muito longo os 4 pontos, então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar 2 pontos hoje, e aí amanhã eu venho e continuo, porque ninguém tem tempo de ficar assistindo muita coisa. Bom, os 2 pontos da história do samaritano, que para quem não viu, a parábola, basicamente, teve uma história que um cara que foi assaltado, um monte de gente passou, ninguém deu moral pra ele, ninguém ajudou, quem deveria supostamente ajudar não ajudou, foi indiferente, e teve um rapaz, um samaritano, que foi lá e ajudou um cara que tinha sido assaltado. Mais do que ajudar, ele foi, curou as feridas, tratou, levou ele para uma hospedagem, como se fosse um hotel, cuidou, pagou adiantado, falou assim, ó, tá aqui. E ele seguiu o caminho dele e falou pro dono da pensão, falou assim, ó, tudo que ele tiver a mais que gastar, deixa comigo que eu assumo a bronca, que eu usei o exemplo aqui. Quais são os 2 pontos que eu quero falar hoje, então? O primeiro, galera, é uma coisa muito importante, que chama empatia, que foi a dica do Ângelo de falar um pouquinho, de repente, o que é. Tudo bem que pode ser batido para você, pode ser normal, mas empatia é um negócio muito importante. E cada vez mais, né? É meio É difícil achar um equilíbrio aí, que as pessoas falam, mas está sendo se colocar muito no lugar do outro. Empatia, na prática, é o quê? É a gente se colocar no lugar do outro. E aí eu trouxe o exemplo para ficar mais fácil, para nunca mais você esquecer. Para você esquecer. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o sapato do Arthur, do meu filho. Tá vendo? Olha o pezinho dele aqui. Empatia é o quê? É a gente vestir o sapato do outro. Esse aqui é um exemplo que é muito fácil, muito simples de lembrar. Então, o que acontece? É muito fácil eu julgar, falar e tudo mais tal, quando eu tô só com o meu ponto de vista. Agora, quando a gente assume o ponto de vista da outra pessoa, se coloca no lugar da outra pessoa, vê aonde que ela tá, onde que ela já andou, o que já gastou, aliás, tá sujo isso aqui, precisa limpar. Qual é a caminhada que ele teve, quais são as pedras na vida daquela pessoa, o que está incomodando, aonde tem um calinho que aperta, entendeu? Se esse sapato cabe ainda ou não, então dá uma série de reflexões. Mas eu queria deixar a ideia da empatia com esse sapatinho do Arthur aqui, já que ele não quis gravar, né? Eu falei, Arthur, vamos gravar vídeo com o papai? Ele, não. Aí eu falei, puta vida, vou falar de empatia, a criança não quer vir, então tenho que, no mínimo, seguir aqui, ser coerente, senão não vai rolar. Mas o que é esse exemplo legal? A empatia é uma coisa muito importante porque não é só você se colocar no lugar do outro, mas é você se colocar no lugar do outro e abrir mão por um segundo, uma fração de segundo, dos seus preconceitos, pensamentos, conceitos, valores, uma série de coisas. É muito fácil a gente falar que a gente se coloca no lugar do outro quando a gente olha o outro com a nossa perspectiva. E eu não tô falando que é fácil, mas isso é um exercício enorme, assim. Chega a ser cansativo, mas é importante. Então, quando a gente fala de empatia, que foi justamente o que esse samaritano viu, ele teve a compaixão, ele se colocou no lugar daquele cara que tinha sido assaltado e estava doente, tava doente não, tinha se machucado. Ele falou, pode acontecer comigo. É isso que é o ponto. Ele se colocou no lugar do outro, vivenciou aquilo e assumiu a bronca, falando, pera um pouquinho, eu posso fazer alguma coisa, posso ajudar. Então, assim, para hoje, eu acho que assim, a reflexão que eu queria tentar partilhar e a gente pensar, já que a gente já tá falando desse tema, é assim, ser empático não é você abrir mão de tudo que você é.
Eu acho que ser empático é você se colocar por uma fração de segundo no lugar da pessoa que você está analisando e tentar entender o mundo na visão dela, não na sua visão, porque senão você não vai conseguir. Não que isso seja fácil, mas só o fato de você parar e pensar, falou, meu, eu estou realmente me colocando no lugar do outro? Eu estou realmente pensando como o meu funcionário pensa, como o meu colega pensa, como o meu amigo, meu parceiro, meu sócio, minha mulher, todo mundo pensa? Ou será que eu estou na minha visão, no meu modelo mental, né, que é o que a gente chama? Essa que é a reflexão sobre empatia. E eu acho que nesse tempo é muito legal a gente parar para pensar em tudo isso daí, né? Essa pandemia, essa loucura toda que a gente está vivendo, esse monte de oportunidade que a gente está tendo de pensar, repensar o que a gente faz, por que a gente faz e se a gente quer continuar fazendo aquilo que a gente faz. Eu acho que tem muita coisa para a gente aprender. E esse tema de empatia, mais do que está na moda, eu acho que é meio que uma sobrevivência. A gente tem que realmente refletir sobre tudo isso daí. Uma outra ideia da empatia que é muito bacana é o seguinte, às vezes a gente se preocupa muito com o outro, mas a gente esquece da gente. Então eu vou dar o exemplo do avião, que eu fui no médico e ele deu uma dica esses dias atrás, foi muito legal. Ele falou, no avião, que tem um conceito de segurança assim enorme, super profissional, ele fala o seguinte, se der uma zica, se der uma despressurização, põe a máscara primeiro em você. Então, assim, por mais que você ame a pessoa que está do seu lado, o procedimento é você cuidar de você primeiro. Porque se você está bem, você consegue cuidar do outro. E às vezes olhar pra gente não é porque você é egoísta, que você só tá pensando em você. É que a gente tem que se dar o direito de às vezes falar, mano, tô no limite, preciso cuidar de mim. Esse é um bom, então assim, é um bom contrassenso desse lance de você ser empático, mas também você não abrir mão e ser negligente com você mesmo, porque tem hora que você precisa dar um time, fala, segura aí, eu preciso trocar uma ideia, eu preciso de ajuda e tudo mais. Beleza? Então acho que tudo isso daí é sobre a empatia. E a outra parte que eu ia falar, que é do planejamento, né? Esse cara saiu, esse samaritano, ele estava organizado, ele estava planejado, ele sabia, tanto estava planejado que ele em nenhum momento fala que ele onerou a viagem dele e ele cuidou de uma outra pessoa. E aí fica a dica pra gente. O que a gente está se planejando? O que a gente está fazendo? Eu sei que planejamento, fala de planejamento, a galera já pensa em Excel, já pensa em, né, fala, nossa, planilha, aquele monte de coisa. Não é isso. Faz o mínimo de planejamento que fique gostoso, que ajude, que te fala assim, sabe? Pelo menos você ter uma noção. Porque a pior coisa que pode acontecer é você não estar perdido, você não saber para onde você vai, você não saber o que você quer. E o planejamento te ajuda a atingir os seus objetivos. Te ajuda a falar assim, eu tô indo no lugar certo. É tipo um Waze, se você tá com o Waze ligado lá, você quer ir pra praia, beleza, mudou o percurso, tá, mas eu tenho uma mínima noção, eu tenho uma mínima organização de como que vai ser a viagem, como que vai demorar, o que eu preciso, o que eu não preciso e tudo mais. Então, eu acho que esses dois pontos são bem importantes pra gente conversar disso daí, do planejamento. E o mais legal de tudo é que é o seguinte, a galera que sempre aponta o dedo, o cara tem um monte de coisa, foi esse cara que tinha um monte de coisa que ajudou o samaritano, que foi lá e ajudou aquele rapaz que tinha assaltado e não tinha nada, né? Então, assim, a gente quebrar um pouco desse preconceito que às vezes a gente tem, né, de já rotular as pessoas, ou rotular pelo que ele é, pelo que ele tem e tudo mais, e se conectar e conhecer e ver o que você pode aprender junto. Esse que é o grande lance. E aí a gente deixa para conversar depois sobre aprendizado e entrar em ação, beleza? Então, boa sexta-feira para todo mundo, desculpa o atraso, a gente nos comentários, mas espero que ajude e a gente vai se falando, beleza? Valeu, galera, até mais!